quando tu falou a questão do interesse, chegou num ponto bem chave, né? Também se colocar no exercício de refletir, tá, e se ninguém tiver interesse em tocar isso aqui, alguém tem que entrar à força aqui para dentro? Será que é o único jeito de se perpetuar esse negócio? Ou será que esse negócio precisa ser perpetuado? E a gente volta de novo a conversar sobre uma coisa que já passou aqui na mesa. Vender ou não vender? Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, gurizada, podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil. Desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. Nosso time de hosts aí é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. Gurizada, e aqui no Café, a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, né? Como é a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos. Então já aproveita para seguir o Café aí no Instagram, no @café_empreendedor. E para falar, e para isso, né, nós falamos em nome dos nossos patrocinadores aqui. Falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Então, lembrando, é claro que aqui no Café nós também falamos diretaço aqui, diretaço do Fábrica de Podcast. Então aproveita para seguir o pessoal aí no @fabrica.podcast. Para quem nos escuta, eu vou fazer um adendo rápido na tua assinatura, que abriram 2 cotas de patrocínio. Boa, Para quem nos acompanha aí sabe que nossos antigos patrocinadores e apoiadores, que podem se tornar futuros novamente, não tem problema nenhum, mas estamos com 2 cotas de patrocínio, então quem quiser vincular a sua marca aqui conosco, será só chamar prazer, lá. Com Chama certeza. no Instagram que a gente tem todo o nosso portfólio lá para mandar as nossas propostas comerciais. Muito bem, gurizada. E hoje nós vamos falar de um tema que é comum aí, cara, de cada 10 empresas, 9 talvez tenham este cenário. Talvez não. Empregar a família dos sócios, né? Como é que é isso? Essa é a nossa pauta aqui. Vou puxar para a Erika. Erika, a gente estava batendo papo lá no WhatsApp, né? E um dos pontos que veio, né, dos temas-chave para a gente fazer um episódio aqui é justamente sobre esse tema que acarreta aí 90% das empresas, né? Empresas do Brasil que são familiares. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta nas plataformas. Acho que a gente traz um tema hoje que já passou pela mesa de várias formas, como eu sempre gosto de lembrar, porque quando a gente senta para falar sobre negócio, tem um conjunto de informações ali que nunca falha, né? Um conjunto de dores, vamos atualizar aí, né? Que nunca falha. E hoje a gente vai tentar contribuir com uma reflexão sobre como conduzir, se fazer, se não fazer, por que não fazer, o que atentar, para resolver aquela eterna questão. Meus parentes vão trabalhar no meu negócio, eu quero que eles estejam lá, eles querem estar lá, como é que eles vão parar lá se eles não tiverem outra oportunidade, esse é o caminho deles. Isso não só flerta com questões de sucessão, mas com outros tipos de questões familiares que vão parar dentro dos negócios. Meu filho não entrou para nenhuma faculdade e está lá na frente do computador o dia inteiro. Tem um computador para ele ficar aqui? Assinar a carteira, contar tempo, Minha esposa está entediada e pensa em trabalhar. Por que não aproveitar ela aqui? Tô usando umas coisas meio pictóricas, mas, cara, assim. que são do dia a dia. Mas que são do dia a dia e às vezes não são nem bem conversadas, por exemplo, numa eventual associação, numa eventual sociedade. A família vai poder entrar em algum momento, né? O filho do fulano pode, o filho do Beltrano não pode. O irmão do fulano que foi demitido da noite para o dia, nunca imaginou que ia perder o emprego, falta 2 anos para se aposentar, podemos encostar ele aqui em alguma coisa só para ele conseguir manter o seu cálculo para o INSS? E por aí vai, né? Em várias formas, esse assunto que está da porta para a rua pode vir parar da porta para dentro. E como a gente aqui tem algum compromisso, a gente tem um compromisso em tentar
elevar as práticas e as discussões sobre gestão dentro dos negócios, a gente também entende que precisa organizar isso de alguma forma, que isso não é oportuno, não é virtuoso, que só se trate quando acontecer e sem nenhum tipo de regramento. Então é esse tipo de, esse assunto, essa pauta aqui que a gente quer conversar hoje com esse programa e contribuir para as reflexões, para as pessoas que estejam pensando sobre isso ou tomando decisões sobre isso no seu dia a dia. E acho que antes de mais nada, né, a gente precisa dizer só dar que... oi pro pessoal, que eu ainda não falei, ainda não dei o meu buenas aqui pro pessoal que está nos escutando. Acho que é um programa muito importante, isso eu vejo nos meus clientes. Eu estava fazendo uma conta de cabeça, a Erika falando, a gente trouxe alguns dados aqui, mas é a realidade da maioria dos meus clientes, essa questão familiar dentro dos negócios, algumas até com algumas políticas estabelecidas de poder ou não poder, né, bem determinada, a gente trata isso dependendo do contrato, mas é uma realidade e essa questão, uma das questões que tu falou de tipo, cara, a minha esposa vai trabalhar comigo, então ela vai cuidar aqui do financeiro, vai cuidar do RH, ou ao contrário, espelhamento meu marido, da casa, né? O que a pessoa já faz em casa, ela cuida das contas em casa, alguma ela coisa pode que tem cuidar uma das barreira contas da empresa. menor de entrada, né? E principalmente eu tô falando isso porque são empresas mais familiares, tradicionais, tipo 30, 40 anos. Hoje em dia a gente pode fazer o inverso, né? Então meu marido quer trabalhar comigo, ele vai cuidar também das finanças, não tem problema. Mas é muito presente. Então acho que o programa ele é muito, muito importante. De repente não vai fazer muito sentido para quem é mais jovem e não enxerga tanto isso numa startup ou nas empresas que eles estão trabalhando. Mas para empresas que têm com certeza mais de 20 anos, isso é muito realidade. E até para os próprios empreendedores por oportunidade, por necessidade, que todo tempo se configuram, pessoas saindo das suas carreiras CLT para começar negócios, porque identificaram bem algo que o mercado precisa e tem essa competência para entregar para o mercado. A hora que esse negócio do eu, né, sozinho, eu que toco, eu que faço tudo, começar a crescer, tem uma inclinação, tem um convite, tem uma tendência a olhar para dentro de casa. Com certeza. Ah, não, mas então assim, o fulano podia me ajudar nisso aqui. E tem um ponto, né, gurizada, que é assim, cara, tu não tem uma receita de bolo, né? Aqui, durante esses 9, 10 anos de Café Empreendedor, já passaram diversas histórias. Histórias de empreendedores que a família não pode fazer parte do negócio. Pelo menos não da parte mais gerencial. Teve empresa também, como a Fruc, que passou aqui, né? O seu Nelson trouxe que todo o colaborador da família ele tem que peregrinar todo um caminho dentro da empresa para galgar uma situação, né, de chefia, enfim. Então, acho que trazer primeiro isso, assim, cara, não tem receita de bolo. A nossa ideia é trazer alguns insights, trazer alguns elementos para que cada um dos empreendedores que estão nos ouvindo aí possa montar a sua estratégia. Mas acho que um ponto, talvez de início, assim, é estabelecer uma comunicação, uma estruturação de como é a política. Porque isso, se tu tratar hoje, no dia 1, no ano 1 da empresa, é muito mais fácil do que daqui a pouco 10, 15 anos depois da empresa funcionando, parar para pensar nisso. E aí vai comprar um monte de briga, porque já tem um aqui, já tem outro ali, o pessoal já está de olho, já está mirando. Isso tem isso organizado, facilita, né? Eu já diria lá no contrato, né? Lá no contrato social, ou seja, no estatuto, tu já tem que determinar alguns pontos sobre isso, né? Tem empresas que não aceitam parentes diretos dos fundadores ou dos sócios, mas isso tem que estar pré-estabelecido, porque aí eu venho um pouquinho antes, Leandro, sobre o princípio, sobre qual é o teu propósito com a tua empresa. Acho que esse é o ponto inicial, e muitas vezes quando tu começa um negócio tu não tem isso muito claro. Mas pensa que tu tem uma empresa com 20, 30 anos que se tu não quer que os teus familiares atuem, tu tem que ter muito claro o que tu quer para o futuro dela. Porque se tu não vai ter como é que se chama? Tu tem os herdeiros e os sucessores. Se tu não vai ter a sucessão, tu vai ter herdeiros. O que tu pretende fazer com a tua empresa? Tu quer vender ela? Tu quer, não, vamos dissolver a empresa depois que nós falecermos? Vai ficar somente com um dos sócios que é mais jovem? Enfim, isso tem que estar muito claro lá no princípio, que eu sei que é difícil, né? A gente não está falando aqui em coisas somente fáceis, mas que se isso não está pré-determinado, gera muito problema e confusão futuramente. Eu tenho clientes que têm essa política de não existe sucessão. Os filhos diretos, ali, primeiro grau, não atuam na empresa. É proibido atuar. E eles têm uma empresa de 20 e poucos anos e estão caminhando, de repente, né, para já uma idade mais avançada. Eles estão com um plano de sucessão não familiar. Um plano de sucessão profissional.
Trazendo, então, gestores profissionais para o negócio para, quem sabe, substituí-los futuramente. Isso foi uma coisa que eu acredito que não estava escrito, mas estava apalavrado entre eles. Por que deu certo? Porque o fio do bigode lá funciona. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de muitas empresas que geram muitos problemas familiares, muitos problemas societários. Então, se tu tem pré-determinadas coisas por escrito, assinado, já é um bom caminho andado. Ah, Vinícius, mas eu não fiz isso lá no início, quero fazer agora. Faz. Nunca é tarde para fazer, mas já faz, porque a gente vai bater na madeira, mas a gente não sabe o que pode acontecer conosco. Depois que eu tive filho recentemente, eu penso muito nisso. Se eu não deixar por escrito, a VG tem 40 clientes com contratos ativos, com multa contratual, tenho 15 funcionários, eu estou na estrada toda semana. Se acontece alguma coisa comigo na estrada, como é que fica a VG? Cara, eu tenho 15 funcionários que têm família que são sustentadas por ela. Tá, e se eu morrer, quem que toca a empresa? Hoje não está predeterminado em lugar nenhum isso. Tu imagina empresas de milhões, com 100 funcionários, 1000 funcionários que dependem de um sócio, 2 sócios, da mesma família, pai e mãe, que, como diz minha mãe lá, não pode viajar no mesmo voo. Daí vão tirar férias e viajam no mesmo voo, né? Totalmente mais. Pô, mas é verdade, né? Mas eu acho também, deixa de eu ser. sempre insisto que a gente olhe para como é que o negócio surgiu, né? Muita gente criou o seu negócio já pensando nisso, né? Eu vou plantar a árvore para que a minha família fique na sombra. Aí passa o tempo e aí tu começa assim, mas esses aqui até é melhor que não entrem lá e que fiquem só na sombra para garantir que a árvore ainda exista. Eu vou comprar um guarda-sol para eles. Porém, por outro lado, em algum momento, né, se a vida transcorreu o seu rumo, quem vai faltar primeiro é quem criou. Se a vida transcorreu o rumo esperado, né? Enfim, Sim. tem toda a sorte de fatalidade que pode acontecer. Então, quem criou aquilo ali, e para fazer dar certo, eventualmente tirou, né, os herdeiros da operação ali da coisa, vai passar aquilo para a mão de alguém, seja intencionalmente ou não, e aí, numa fatalidade, como agora tu exemplifica aqui, daqui a pouco aquilo caiu no colo dos herdeiros de paraquedas, eu não sei quanto vale, eu não sei que comprometimento eu tenho, não só de ativo, mas de passivo como herdeiro disso aqui, eu não sei vender, eu não sei bater na porta de alguém para saber o que eu posso fazer com... Quem seria a porta para eu bater? Se tá dando dinheiro ou não? Uma série de coisas, né, que... Posso fazer um parênteses rápido? Vocês viram Americanas agora, que saiu no Fantástico ontem? Não. Americanas tinha um grupo de diretores que não eram sócios, eram gestão profissional, que estava mascarando os balancetes. Eles conseguiam mascarar até das auditorias. Vide os Kit Kat na porta. Exatamente. Então dava prejuízo de 100 milhões, estava mascarado o balancete oficial com um lucro de 100 milhões. Isso afetava as ações, mas também afetava o quê? Os bônus da diretoria. Porque a diretoria ganhava bônus se dava lucro. Então eles mascaravam os resultados para ganhar bônus maiores. Se eu não me engano, 30 dias antes de cair tudo, eles venderam... Os diretores tinham ações da empresa, venderam as ações em alta, tá? Pegou mais de 100 milhões de reais, outro 30 milhões, outro 20 milhões. Esse era o nível do esquema, porque trouxeram alguém de fora do esquema para gerenciar o negócio. E aí eles sentiram que ia acabar aquela mamata e ir pro lado fora. Então, tu imagina que a empresa, que eu conheço várias, que o dono bota dinheiro de um lado, tira dinheiro do outro para outro negócio que tem. Então, muitas vezes tu não sabe nem o que está acontecendo direito na empresa, quem vai assumir. A contabilidade não reflete a realidade... o financeiro não é feito da maneira correta. Então, tu pode estar herdando até uma empresa que não dá dinheiro. Que muitas vezes tem uma outra empresa que injeta dinheiro ali dentro do grupo, né? Recentemente, uma amiga da Letícia também passou por isso, de assumir umas 2 empresas da família lá, porque faleceu o pai. E até nos buscou, a gente acabou não seguindo em diante, mas para isso, assim, para entender, cara, eu quero saber o que está acontecendo. Porque caiu no meu colo. Eu não sei, vale a pena continuar com isso? Não vale a pena? Isso dá dinheiro? Não dá? Então, a gente já está indo para a consequência, né? Mas olha tudo que pode acontecer se tu não te prepara. Porque, claro, tu tá lá em outro plano, mas... Não, e fica, esse né? muitas vezes é o Há quem problema diga que dá para mandar recado, mas não vamos contar com isso, né?
E esse muitas vezes é o problema do empreendedor, né? De ir tocando a empresa, de achar que não vai dar nada, que nunca vai ter um problema, não trabalha a sua sucessão, mesmo que não queira, herdeiro e tudo mais, mas precisa ter alguém, né, um braço direito, porque o cara pode vir, ou a mulher, enfim, pode ter um problema, uma doença momentânea. Tá, e quem é que vai dar o apoio ali? Né? Tu tem alguém... Banco, né? A senha do banco. Pois esse tipo de coisa, alguém tem acesso a esse tipo de informação? Agora tu falou em estrada, cara, eu tava no final de semana, presenciei um acidente na estrada, na BR, assim, com 3 veículos. E, cara, se tu pensa, se tem um empreendedor ali justamente nesse formato aí, a empresa no outro de segunda-feira vai parar, não vai pagar ninguém, não vai receber nada, sei lá, o que vai acontecer? Não entra na empresa, que é só ele quebra a porta. Cara, eu vi uma cena assim, me chamou a atenção, cara, 30 funcionários, eu contei ali, 30 e poucos funcionários na porta da empresa, um frio do inferno, e esperando o patrão chegar às 9 da manhã. Isso é em 2024, 9, pessoal. Só pra quem tá escutando esse podcast não achar, cara, que a gente tá falando lá de 2000, tá? A gente tá em 2024 falando eu passei ali, ninguém tem acesso a uma salinha ali pra fazer um café, esquentar uma água, qualquer coisa. Não, as criaturas sentadas no chão, no frio, cara. Existe fechadura eletrônica, só pra lembrar o pessoal também hoje em dia, né? Pode botar só uma senhazinha. Mas enfim. Mas esse tipo de coisa precisa ser pensado também, né, cara? Então, já dando essa introdução ao programa de hoje, eu vou trazer um dado aqui que é do IBGE, tá? Que, pra quem tá nos escutando até agora, aí, 15 minutos de programa, ainda não entendeu, 90% das empresas brasileiras são familiares. Então, a gente tá falando aí pra cada, que nem o Leandro falou lá na introdução, a cada 10 empresas, 9 se encaixam no que a gente tá falando. Não tô dizendo qual é o cenário de cada um. Outra coisa importante trazer aqui, 75% da força de trabalho no Brasil deriva dessas 90% das empresas familiares. Então, grande parte da população trabalha em uma empresa familiar. A cada 10 aí, 7, 8 pessoas trabalham em uma empresa familiar. E o PIB, daí tem aqui até 2 dados discrepantes, mas eu vou trazer o maior, fala que 65% do PIB brasileiro, ele advém dessas empresas familiares. Então, é muito importante que a gente vai trazer hoje aqui, e quem está nos escutando, se não tem uma empresa familiar ou se trabalha em uma empresa familiar, também refletir sobre isso. A gente fala muito que as pessoas escolhem onde querem trabalhar, né? Cada vez mais. A gente tem que olhar para isso e entender qual é o plano da empresa onde eu estou. Até porque tu pode ter um futuro... Tu pode ser um futuro sucessor de uma empresa, né? Aquele intraempreendedorismo que a gente fala tanto aqui. Então, fica esse recado, essa introdução para a gente agora entrar nesses tópicos importantes aí, de dar embasamento para quem está nessa situação, ou que vislumbra estar, ou até quem está já na segunda ou terceira geração e as coisas meio que caíram de paraquedas nessas 2 gerações anteriores. Tá, mas por que tu não vai te preparar? Tem gente aí com 40 anos, que é mais ou menos a nossa faixa de idade aqui, 30, 40 anos, que pode estar na segunda ou terceira geração da sua família, na empresa familiar, e que ainda não tem esse planejamento, né? E com 40 anos tu já tem que começar a fazer algo, caminhar para esse sentido, né? Porque quanto antes tu consegue enxergar isso para frente, que a gente está falando, mais a gente consegue se preparar para um futuro mais calmo. A gente é de uma geração que a gente queria se aposentar antes dos 50, não é? Não era mais ou menos essa a nossa utopia? Eu nunca pensei em me aposentar, né, louco? Ainda tô Sinceramente, nunca... Não é uma coisa que passa na minha cabeça, mas tudo bem. Mas eu digo, a nossa geração vem dessa, né? Que parar de trabalhar cedo. Mas tu trouxe um dado só para reforçar. Cara, a importância da empresa familiar no Brasil, ela é assustadora de tão grande, cara. Por todos esses dados aqui, certamente quem está nos ouvindo nesse momento aqui, se não trabalha, já trabalhou numa empresa familiar. Não tem dúvida, cara. Mais da metade da conta está sendo paga por empresas com essa configuração, né? Isso eu achei bem relevante assim, nesses dados que o Vinícius trouxe. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar para a solucionática. Já falamos muito da problemática. Isso aí. Acho que a gente tem que começar botando uma bola no meio de campo, que é a seguinte. A gente está falando de emprego. Se a gente está falando de emprego, a gente está discutindo coisas como jornada de trabalho, remuneração, lugar dentro do organograma... se tudo está minimamente alinhado lá, uma descrição de cargo, uma trajetória de possível plano de carreira que essa pessoa vai fazer lá dentro. Possivelmente ela vai estar em uma posição onde tem outras similares. Entrou como gerente, tá bem, não vai ser o único gerente provavelmente. Se não tem, em seguida já vai ter um outro gerente, um mais administrativo, outro mais de produção, ou se entrou
até para ser um social media, alguma coisa assim, que é o tipo de posição que a gente comentava antes. Tá mexendo no Instagram lá em casa. Pode ir mexer o Instagram lá dentro do meu negócio. Acho que o que a gente está discutindo aqui, que precisa ser nivelado, é a definição de que esta vaga que a gente fala aqui é para a pessoa exercer uma atividade que existe profissionalmente lá dentro da empresa, que é um cargo. Né? E aí acho que começa muito a discrepância de onde o problema se configura. Né? Quando a gente pergunta, ele vai fazer aqui, mas ele vai vir 1 hora por dia. Não, tem dentro do teu conjunto de cargos dentro da empresa uma posição que prevê que alguém exerça essa atividade 1 hora por dia? Começa por aí, eu acho, a definição da coisa. Até acredito que já esteja no ar, quando for no ar, esse programa, o nosso programa sobre Prolabore, né? Distribuição de lucro, que fala exatamente sobre isso. Qual é a remuneração para o teu cargo dentro da empresa, sendo sócio, ou sendo familiar de sócio, que vai acabar entrando, acho que na mesma esteira. Né? E eu acho que isso é super importante. É normal, e a gente sabe, tá, contabilmente, que tu coloque os filhos desde cedo nos contra-cheques lá no Prolabore da empresa, para eles terem a aposentadoria futuramente desde os 18 anos. Beleza, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando se ele vai trabalhar de fato. Ele foi trabalhar, ele está indo para a empresa. É a diferença de trabalho e emprego. E participação societária é uma outra conversa. Exatamente. Né? Então pode estar empregado daqui a pouco para contabilizar, mas não necessariamente ele está trabalhando. Então, se começou a trabalhar, não importa, 1 hora, 2 horas, aí tu tem que estabelecer dentro do teu plano de carreira, plano de trabalho, tabela salarial, não importa, a proporcionalidade das coisas, né? E eu tenho uma restrição sobre, não, mas se ele é funcionário, ele tem que ter todas as regras dos demais funcionários. Eu não penso muito assim, tá? Primeiro, já como os donos da empresa. Tem que dar exemplo. Sim, tu vai dar exemplo, mas tu vai ter os teus diferenciais, porque tu que bota o teu na reta, o risco todo é teu. Então, eu não acho que as coisas têm que ser tão bem equilibradas. Elas têm que ser comunicadas e transparentes. Então, o cara é o filho do dono. Beleza. Ele é o filho do dono. Ele vai ter qual responsabilidade lá dentro? Define antes. Se ele vai trabalhar A, B ou C, se tiver tudo bem transparente, eu acho que não é o problema. Mas esse é o grande problema. Muitas vezes não está. Então ele trabalha, ele vai lá, daí ninguém sabe o que ele faz direito, ele senta numa cadeira e fica num computador. Mas ele que paga as contas. Tá, mas as pessoas sabem disso? Então define a responsabilidade e também o que vai ser o diferencial, a minha visão. Eu sei que tem muita gente que não pensa assim. Até porque é uma pessoa que está entrando num processo de trabalho que, definido ou não, ele existe, ele acontece todo dia. Se entrou mais alguém para fazer aquela tarefa, se liga a quem, responde para quem, em qual horário pode ser acionado. E futuramente alguém pode substituí-lo, né? E não vai ser um familiar. Pode ser alguém profissional, então já tem que estar com todos os regramentos. Eu diria... Acho que o passo número 1 que a gente vê também em gestão de pessoas, que não é a realidade de muitas empresas, é a descrição de cargo. Pois eu ia dizer, né? Talvez o fato de chegar um colaborador da família faça essa necessidade acontecer dentro da empresa. Já é algo que não existe e daqui a pouco para poder ter uma régua mais transparente com a galera, tu estabelece isso, fulaninho a partir de hoje vai estar mais ou menos dentro da régua e aí a coisa está organizada e como tu falou ali, transparente. Porque muito negócio familiar começa naquela loucura, ali fica 2 anos, 3 anos, sem descrição de cargos, sem nada, e é uma coisa comum. Certamente muitas empresas, o pessoal está nos ouvindo, não tem isso hoje, mas não quer dizer que tu não possa fazer. Daqui a pouco usa essa desculpa para isso, para organizar a casa. Né? E se botar no Google ali, tem modelinhos prontos de descrição de cargo, é bem simples fazer, não é nada que precisa ter uma consultoria. Óbvio que você vai contratar uma consultoria, não tem problema, mas dá para ser feito em casa. Ganha tempo, encurta caminho. Eu sou muito defensora da possibilidade de contar com ajuda para tarefas, mas acho que a resposta primeira, que é quem faz o quê, é muito natural que fique embaralhada. E a empresa vai andando e a coisa vai acontecendo, está atendendo bem uma necessidade de mercado, o problema não é venda, não é caixa, não é a produção em si, mas está mal organizado muitas vezes essa distribuição interna de como é que funciona. Isso que o Vinícius falou também, de ter pesos diferentes para pessoas da família. Eu passei por isso, trabalhei na empresa da minha família, e trabalhava, não era um emprego, era um trabalho. Então eu tinha responsabilidades, tinha horário a cumprir, tinha meta para entregar. Mas, vou dar um exemplo aqui, num determinado momento eu precisava aumentar um pouco o meu salário para poder encaixar num financiamento habitacional, né, do Minha Casa Minha Vida, lá da época, no início, quando isso foi lançado assim.
é algo que se eu fosse funcionar em outro local não ia rolar nem a pau. Mas eu precisei, me lembro assim, era tipo R$400, eu precisava aumentar o meu salário para bater, encaixar na parcela e tal. E foi, cara. Mas assim, não é uma prática do mercado, né? Esse era o segundo ponto que eu ia entrar. A descrição de cargo determinada, tu enxergar ali qual é a responsabilidade, por mais que o contra-cheque não reflita, a remuneração tem que ser muito bem determinada. Eu já presenciei empresas que, por exemplo, tinha 5, 6 vendedores e o filho entrou para ser um dos vendedores. E aí ele não recebia o mesmo salário nem comissão dos outros. Ah, porque tá em casa. Ele mora comigo ainda. Não. Se ele vai ser um vendedor... É uma mão de obra mais barata, é Pra isso? menos. Para menos. Para menos Pô, pra empresa. logo no comercial. Para menos para a empresa. E daí depois, aumentou o salário, mas não ganhava comissão. Tá, mas por que não vai ganhar comissão? Ah, ele ganha uma premiação no final do... Não. Então... Que bom, ele pode estar sendo formado na prática para trabalhar na concorrência. Pode. Não. Sai no ódio dali, né? E aí é a mesma coisa que acontece às vezes ao contrário, né? Então a pessoa entra lá no mesmo cargo que o outro ganhando o dobro. Só porque é filho. Não. Então, contra-cheque é uma coisa, mas a realidade tem que ser outra. Né? Então, qual é a remuneração que vai ser atrelada? Contra-cheque é uma parte da remuneração, né? A gente tem várias coisas para botar aí. E às vezes ela é só por uma questão legal, Exatamente. uma questão só de aposentadoria ou de financiamento, é uma outra história. No meu Então, caso lá não era uma coisa que eu recebia, Tu de não fato, eu fez precisava... nada mais para receber um aí aumento de pra- R$400, Leandro. Oi? Tu não agregou nada no teu trabalho para merecer um aumento Não, de eu R$400. acho que eu já ganhava bem, já ganhava legal ali. mas aí entra Mas o aí grande que tá, problema. eu precisava continuar trabalhando mais um tempo, precisava respeitar todo o passo a passo para chegar lá, né? Mas isso é um baita problema dentro da empresa familiar, que é como o filho, o primo, o sobrinho, o afilhado pede um aumento. Isso é horrível. Porque muitas vezes ele tem que pedir. Porque não existe plano de carreira, não existe lá as avaliações. Então o cara tem que pedir. Daí tu vai pedir pro pai e ele vai dizer, tá, não, então eu pago a conta de água da tua casa. Não, então tu abastece aqui o teu carro pela empresa. Isso acontece muito. Misturam muitas coisas. Então é muito complicado. Às vezes esses R$400 é impossível tu receber a mais. Porque não tem como tu pedir R$400 a mais. Como é que tu pai, vai aumenta o justificar meu isso, salário. né? Então, essa é uma coisa que se tá bem estruturada, e aí a segunda dica é isso. Cara, eu não digo que tu tenha que ter um plano de carreira para os colaboradores conhecerem. Tu tem que ter uma estrutura de cargos e salários para gestão saber remunerar as pessoas. Então, É o por básico, exemplo, esse é o mínimo. então, por exemplo, eu tenho 2, 3 sócios. Beleza, tu tendo uma tabela salarial, todos os sócios têm que respeitar ela. Então eu não posso dar R$200 a mais para a Érica. Ela vai para qual cargo? Daí, horizontal e vertical, falando, né, pelo menos... Cara, eu acredito que toda empresa deveria ter um crescimento horizontal, pelo menos de 3 steps, de 3 faixas, né? Cara, A, B e C, 1, 2, 3, não importa. Júnior, pleno e sênior eu não gosto tanto, mas 1, 2, 3, A, B e C, que é para isso, para tu ter um crescimento salarial sem precisar mudar a pessoa de cargo. Porque mudar de cargo tem que mudar as responsabilidades. Tu não pode pensar que o cara, tu quer dar um aumento, vai passar a pessoa de auxiliar para assistente. O que mudou na prática? Nada? Não tá certo. E daí tu vê os casos, muitas vezes, de secretário de médico, muito acontece, né? Pô, o salário lá é 3, 4 mil reais. Daí vai entrar uma nova, vai pagar 1.500, 1.600. Tá, mas por que essa discrepância? Não, então faz a descrição de cargo de secretária 1, de secretária 2. Não faz o crescimento horizontal, aí tu faz um crescimento vertical. Né? Mas tu tem que ter essas diferenciações até para ser justo com todo mundo. Nem falando só da parte familiar, mas principalmente da parte familiar. Porque isso acontece muito. Tem lá que acontece muito, que eu falei mais cedo agora. A esposa do cara cuida das finanças. O que ela é? Às vezes não tem nenhum cargo. Não, é a responsável do financeiro. Tá, mas é diretora? É gerente? Eu tive essa dificuldade num cliente. Ele não conseguia assumir que ela era a diretora financeira do negócio. E daí muitas vezes a gente ia discutir alguns pontos que ela não participava. Porque é ele que toca o financeiro. Não. É ela que toca o financeiro. Tu recebe ali, tudo mastigado já, tudo prontinho. Então, ela tem que participar de algumas discussões. Mas como isso não está bem enraizado, isso não está bem determinado, não participava nem de reuniões estratégicas porque não tinha esse cargo, não se entendia a importância dela dentro do negócio. Porque volta-se, 20 anos atrás, ela está ajudando no financeiro. Não, 20 anos depois ela deixou de ajudar no financeiro. Ela tem uma importância crucial dentro do teu negócio. Então, acho que esses 2 pontos iniciais aí são muito importantes. Na verdade, 3, né? Vamos lá. Ter a coisa documentada,
né, lá no contrato de sócios, porque isso pode ou não pode participar. E aí, voltando a algumas casas, inicialmente tem que estar muito claro. Os filhos, os sobrinhos podem participar do negócio ou não. Aqui a gente partiu para o pressuposto que pode. Tá, não. Se pode, então vamos determinar lá Isso pelo que tu acompanha, isso é uma coisa comum de se colocar no contrato social? Essas regras, esse passo a passo, vamos dizer assim, inclusive da sucessão em caso, por exemplo, de morte, coisa parecida? A empresa que começa, geralmente, tá? O que eu pego? Empresas que tá se iniciando uma nova sociedade, mas o cara já tem outras empresas, é uma preocupação. Faz desde o início. Oportunidade. Tá se começando uma empresa porque eu saí do emprego. Não, ninguém cuida disso. Eu tenho empresas que é muito objetivo e vou te dizer que até uma das filhas dos sócios trabalha até na concorrente, porque não pode trabalhar na empresa do pai. Tá? Eu tenho outro caso que era uma determinação, que daí não eram mais sócios, era um casal que era dono e tinha essa determinação, os filhos não vão trabalhar. A gente conseguiu mostrar para eles que, cara, seria interessante elas começarem como estagiária lá para conhecer o negócio, ver se elas vão se interessar. E hoje uma delas completou 5 anos de empresa. Foi muito legal. E hoje essa entrada delas na empresa está mais natural, elas estão começando em cargos mais específicos, né? Então não é direto numa gestão. Então vai cuidando de uma parte do negócio e depois elas podem ir crescendo. E tem outros casos que a empresa toda trabalha, não tem nada claro, assim, muito bem determinado e as coisas vão acontecendo. Que é o que eu disse, daí não recebe o salário igual, aí recebe o salário porque acontece alguma coisa na vida pessoal. Quer sair de casa, então tá, então vou te dar um emprego. Né? Que não é a melhor forma. Então, existem todos os casos. O que a gente fala aqui, eu sei que não vai acontecer para, sei lá, 50% de quem está nos escutando. Mas se acontecer, seria muito mais fácil o teu futuro. Porque, de novo, por que tu quer ter essa empresa e por quanto tempo? Tu quer vender a empresa logo ali? Beleza. Agora, eu tenho ali vários clientes com mais de 20, 30 anos de empresa. Cara, isso faz uma baita diferença lá na frente. Pô, tá louco, cara. A família inteira vive o negócio. Daqui a pouco a criança, né, o adolescente, ele tá acompanhando o dia a dia. Acaba tendo meio que uma conexão, querendo ou não, com o negócio, cara. Isso faz parte, né, do desenvolvimento ali, da escolha da profissão na sequência, né? Muitas vezes os sócios do teu pai são os teus tios ali, os amigões, exatamente. Né? E isso pode dar muito problema futuramente se não deixa as coisas bem estabelecidas. Mas uma coisa legal de pontuar é que isso que tu falou ali, vai começar como estagiário, beleza, vai conhecer o negócio, a partir dali se interessando. E aí, pra mim, tá o pulo do gato. Se tem um familiar, filho, neto, enfim, que realmente se interessa pelo negócio, cara, tu tem um colaborador com outro engajamento, que é também com uma perspectiva de continuidade, de sucessão daquilo ali, né? E muitas vezes isso não é claro, não é, se a gente via falecer, quem vai tocar o negócio é o parente X, enfim, como que tu estabelece faz um conselho, por exemplo? Isso. É essa diferenciação do sócio e de quem trabalha, né? O conselho de sócios lá, o conselho administrativo, ele pode ser composto pela quem tem cota de capital, quem é sócio do negócio, não quer dizer quem está tocando o negócio. Mas esse conselho tem poder de determinar também o futuro da empresa. E eu acho que aí tu tocou num assunto importante, porque vamos pegar um cenário seguinte. Pai e mãe trabalham na empresa, pai é o dono, né? A mãe ajuda no financeiro, aquela coisa. Família tradicional, assim, né? Tradicional brasileira. Pegaram o mesmo avião por engano. Aí tu tem 2 filhos. Um começa trabalhando no negócio, outro não. Outro vai ter uma outra carreira. E totalmente bem comum diferente. esse cenáriozinho aí. Já ouvimos aqui na mesa. Comum. E aí esse filho começa a trabalhar no negócio. Tá? E aí ele começa a ganhar responsabilidade e essa outra pessoa tem a sua carreira por si só. Quem é que era desse negócio? Quem tá trabalhando? Ou quem não sabe nada e daqui a pouco vai cair de paraquedas lá? Não, mas não é só quem toca o negócio, é quem herda. Porque esse é um grande problema futuro. Quando acontece uma coisa com os pais, é 50-50. A sociedade fica para os 2 filhos, não para um só. Por mais que ele que toque. E isso gera muita discussão futuramente, porque conselho. Quem determina o futuro do negócio é quem tem cota de capital. É 50-50. Não é quem está tocando o negócio. Quem toca o negócio... Quem está tocando está exercendo um terceiro papel aí nessa história. Exatamente. Além dos 2 sócios de capital, né? E aí o cara vai, olha o balanço ali, um cenário positivo ou possibilidade de financiamento. Isso aqui, mas quem sabe vamos fazer um outro negocinho lá? Não.
esse dinheiro é meu, sou eu que toco o negócio. Também. Eu que faço esse negócio dar certo. E aí? Aí começou a treta. E aí, se tu não tem determinado, segundo, eu vou aumentar o meu salário, então. Se eu tiver que distribuir lucro, eu vou distribuir pra minha irmã, eu vou aumentar o meu salário, então, que só eu ganho. Entendeu? Que dá pra chegar em Nossa problemas Senhora. gravíssimos e aí, às vezes, tu gera um problema familiar que nem era pra existir, porque essas coisas estão bem determinadas. E acho que muito da raiz dessas problemáticas está numa coisa que o Leandro comentou agora. Ah, eu tenho um filho que tem interesse. De novo, a história do interesse, né? Tem gente que não admite a possibilidade de um herdeiro não ser interessado por aquilo. Ah, é. E aí chama na responsa. Não, agora é teu. Tá marcado nas estrelas desde Olha, antes de fiz tu até nascer. aqui, o negócio tem 50 funcionários. É só tocar, querido. Só vai. É, e acho que em alguns ramos a gente vê muito aquela própria projeção da família, tantos filhos para que sigam tocando, a própria questão que é da nossa realidade ainda em 2024, o filho homem que vai herdar a empresa que foi do pai, que foi do avô, que foi do que sei eu, na linha sucessória. Ainda existe, 2024. Ainda existe. Eu acho que quando tu falou a questão do interesse, você chegou num ponto bem chave, né? Também se colocar no exercício de refletir, tá, e se ninguém tiver interesse em tocar isso aqui, alguém tem que entrar à força aqui pra dentro? Será que é o único jeito de se perpetuar esse negócio? Ou será que esse negócio precisa ser perpetuado? E a gente volta de novo a conversar sobre uma coisa que já passou aqui na mesa. Vender ou não vender? Será que dá certo? É só seguir sempre com o mesmo nome, com a mesma identidade, o mesmo negócio, o mesmo ramo? Um monte de coisa que entra na mesa aí, né? O próprio patrimônio, né? Vai acumulando patrimônio essa empresa. E aí a gente não se dá conta, mas são coisas pequenas. Eu volto de novo ao exemplo da minha empresa. Cara, é uma empresa nova aí, 11 anos de empresa, agora em junho a gente completou. Eu tenho prédio alugado, eu não tenho prédio. Tá, mas eu não fui adquirindo patrimônio. Daí eu fui ver, cara, eu tenho praticamente 15 notebooks lá. Isso tem um valor. De quem é isso? Vai pra onde? Porque a tua empresa tá gerando capital também. Então, dinheiro que tá nas contas é de quem? Vai pra onde? Caso aconteça alguma coisa. Se tu não organiza esse pós-empresa, tá, eu vou vender, beleza, não tem problema. Mas tu vai vender, vai ter um valor ali acumulado. Isso também tem que ser predeterminado pra onde vai. Ou se tu vai vender para um outro grupo que vai seguir tocando o negócio, porque tu tem teus clientes. Tu vai simplesmente... Eu toco o financeiro de hoje 20 empresas. Amanhã acontece comigo, eu vou dizer o seguinte. Se vira. Tá, mas é tu que emite minhas notas, é tu que emite meus boletos, é tu que cobra meus clientes, é tu que tem todo o contato dos meus clientes. O Vinícius morreu. Entende? É um troço que tem que ser pré-determinado, senão vai gerar problema. E aí, o que eu entendo, tá? Se tu tem lá um filho com interesse, uma filha com interesse, um sobrinho com interesse, a gente tem que tocar nesses assuntos também de outros parentes. Claro. Daqui a pouco, o melhor cara pra tocar o teu negócio é a tua sobrinha. Por que não? Ou é o teu irmão, é a tua tia, sei lá qual é a idade que vai se ter, mas a gente tem que olhar todo o panorama. E aí, tu falou sobre a questão da Fruc, é uma das coisas que eu mais entendo como interessante, sabe? Ok, eu vou ter alguém que está interessado em trabalhar na minha empresa, eu tenho que saber que o parente é diferenciado. Não dá para tu dizer, não, vai entrar na minha empresa, vai ser um funcionário normal. Não, ele pode entrar nas diretrizes normais, mas ele vai ser o futuro da tua empresa. Não adianta. Prepara isso. Eu acho que essa questão de... vou até arriscar dizer o seguinte. Enquanto está estudando, fazer estágios em outros lugares e não na empresa, eu acho super legal. Ah, com certeza. Ah, mas não tem como fazer na concorrência. Beleza, faz em outras empresas do ramo, da área do negócio. Tenha outros exemplos, outras vivências. Para ir, coloca esse cara como trainee. Isso aí dá repertório, não tem dúvida, cara. Depois que ele se forma, aí traz ele para dentro de casa com alguma experiência e aí faz todo esse caminho das Índias lá de, cara, vai trabalhar, sei lá, pensa que ele tem que ser o estagiário de cada setor da tua empresa. Agora, por outro lado, pensando na empresa que tem muitos familiares e também é algo comum assim, e também não tem essa organização. Então, para você, parente, que está lá, procure outro lugar para trabalhar. Hashtag fica a dica. Sobrou até parente. Talvez seja o melhor para tua carreira, seja te afastar. Ah, ele é legal, não sei o que, biriri, bororó, mas cara, eu já vi também muitos familiares, aqui, exemplos que passaram no café, de pessoas que trabalhavam em empresas familiares grandes, não tinham espaço
E diz, cara, vou tocar sozinho, vou virar concorrente. Porque tu já vem, muitas vezes, com conhecimento de mercado, né? E não só da operação, mas de fornecedores, de pessoas que vão te impulsionar o negócio. Então, daqui a pouco tu tá com algo justamente mais escalável na mão e tá naquela seara ali, continua na empresa da família ou saio? Cara, sai e vai ter tua experiência. Ou vai para outra região. Abre um negócio igual da tua sim. família em outra região, já que de repente tu não tem espaço de fazer uma filial. Porque né? isso também é comum, né, cara? Claro. Essa situação, assim, porque não tem tanto cargo gerencial né, num negócio. Acho que aí a gente falou muito do propósito da empresa, vem também o propósito e a ambição De cada individual. Exatamente. Né? Porque, vamos lá, não, essa empresa aqui vai crescer o suficiente para eu virar um diretor. E é isso que eu quero. Beleza. Não, eu queria ser o CEO da empresa. Cara, mas tu tá na terceira linha sucessória. Tu vai virar CEO daqui a 30, 40 anos se tu conseguir. Cara, empreende, faz outra coisa. Né? Assim, da minha experiência, assim, pessoal, com empresa familiar, eu vivi né? muito, cara, muito. O que mais dava dor de cabeça é para onde a empresa vai, o que vai fazer. Se ela vai, por exemplo, seguir mais forte, vai investir mais no mercado que ela atua, não vai abrir novas frentes de mercado. Isso tudo, né, vamos dizer assim, era um dos pontos na minha família que mais gerava problema. Porque muitas vezes a falta de foco é a receita para dar ruim, né? E eu vi isso algumas vezes acontecer, a falta do foco. Porque tem diversas oportunidades, tu tem lá daqui a pouco um CEO que tem mais poder e leva para onde ele quer. E daqui a pouco tu, como familiar ou pessoa que está investindo tempo, e aí a gente tem que avaliar isso também, né? Cara, quanto vale os teus 5 anos, teus 10 anos em dedicação daquela empresa, sendo um familiar naquela perspectiva de que, eu vou, de repente, galgar uma situação de um diretor, coisa parecida. Daqui a pouco, se tu trazer isso para uma outra realidade, para outro negócio, ou para empreender, ou para trabalhar em outra empresa, cara, daqui a pouco tu tem uma abertura muito maior se tu não concorda com as diretrizes que estão sendo tomadas, né? Porque a gente não é amarrado a negócio nenhum, nem como colaborador, nem como sócio. E que aí é outro problema que não acontece. Não dividir essas responsabilidades ou até premiar aquele que deve ser premiado. Vou dizer o seguinte, pensa nesse caso que eu estava falando lá da família tradicional lá. Esse pai poderia dar 10, 20% da empresa para esse filho que estava operando lá dentro. Sem problema nenhum. Só que isso também muitas vezes não é bem visto na tradição, né? No tradicional. Que é o que tu falou. Pô, tem 10 parentes trabalhando na empresa. É uma empresa familiar? É uma empresa familiar. Mas quer que tenha 100% das cotas? Uma pessoa só. Será que é o melhor cenário? Será que tu fazer lá o vesting, fazer lá o partnership não é interessante? Para mim é super interessante. Não pensa na distribuição de cotas somente quando tu morrer. Vai criando, até porque depois em futuras votações, outras coisas, tu vai ter na mão esse poder. Só que o que eu tava falando lá, o CEO leva a empresa para onde quer. Tá, mas existem vários donos? Ou ele é o dono sozinho, tu trabalha em uma empresa familiar porque tu tá pensando que tu tem direito futuro? Isso acontece, né? Não, mas é o meu pai, então eu tenho direito. Se ele é 100% dono da empresa, é ele que vai determinar mesmo. Tu vai seguir a onda. Chegou aqui também numa coisa que a gente não parou para ponderar, né? O que é a empresa familiar que a gente está falando, né? Não é só a empresa que é só parente que trabalha lá dentro. A gente fala também de uma constituição dessa empresa, né? Desse quadro societário que tem poder de decisão, que pode, de fato, terminar com a operação ou dobrar a operação pelo seu poder de voto, pela sua participação. Acho que isso é importante também a gente caracterizar, porque no dia a dia fica a empresa familiar, é aquela que todos os parentes trabalham lá dentro. E vai ter, vamos lá, a gente sabe que a gente brinca da família tradicional brasileira aqui, mas a gente sabe que tem, cada vez mais, é natural, normal, tu ter divórcios, né? Tu ter famílias constituídas de várias famílias dentro de uma família só. Eu tenho um caso de um cliente que ele tem 95% das ações, 5% é da atual esposa, e a atual esposa que toca o negócio. Ele não se envolve mais, ele trabalha só no conselho, que a gente se envolve lá cada trimestre. Tem filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento. Os filhos do segundo... Meu Deus, cara. Mas é normal. Receita pra dar ruim. É normal. E aí os filhos do segundo casamento começaram a trabalhar no negócio. Ele tem 95% das ações. Se acontece alguma coisa com ele, essas 95% são distribuídas entre todo mundo.
Aí é o A cenário. posteriori, sem possibilidade de planejar, de definir. Que são pessoas que não são envolvidas em nada do negócio, tem outras realidades, Uhum. tem outras situações que a gente precisa falar sobre isso. E às vezes quando tu quer falar sobre isso e eu tentei, é quase uma ofensa para quem é dono de 95% da empresa. Ah, tu tá pensando na minha morte? Ah, tu já tá pensando... Tu deveria também estar. Porque é um assunto muito Não, cara, delicado isso para é se que nem tratar. o contrato de casamento, o contrato nupcial, né? Uhum. Que formato, daqui a pouco tu vai pra discutir, cara, quem sabe a gente faz nesse formato, tu tá sendo o que quer, né, tirar o teu da reta, Aí já não nem- Tá dividir. casando pra separar já? Não, Aí já mas nem é, casa. mas é o tipo de estruturação que acaba se tendo, né? Se tu não pensar nisso antes, vamos supor lá que o Vinícius tem a VG, daqui a pouco toma, sei lá, problemas a 1000 ali, vai levar pro nome da Letícia. Será que não é mais legal ter uma divisão, por exemplo? Só que se tu traz esse assunto pra mesa assim como o da sucessão, cara, tu vai ser o ruim, né? Tu tá pensando em te separar de mim e começou pelo trabalho? Pois é, Mas cara. daqui a pouco já nem casa, porque já começa a dar problema aí. Já Exatamente. nem vai pra frente o negócio. Os próprios contratos e pactos muitas vezes têm essa dimensão das pessoas pensarem, bom, se precisa estar no papel é porque não tem amor. É. Ah, é, né? Muita gente passa por isso. O juiz também, né? Ele vai pensar no amor. Na hora de mandar. Porque assim, a gente fala muito, né, na perspectiva de uma gestão boa e que dê resultado e que seja legal. Mas também tem muito negócio que dá ruim, que dá problema. As pessoas enredam seu próprio CPF, daqui a pouco enredam o CPF do cônjuge por um contrato mal estabelecido, né? Tem essa porta de saída também, né? Que é o negócio naufragar e ter um prejuízo a ser compartilhado. Onde Passivo. pessoas poderiam ter sido Quais os dados do Sebrae nesse sentido poupadas. de empresas que fecham em 2 anos? É um dado, eu não me lembro o valor, mas ele é grande, cara. É 8 a cada 10. 8 a cada 10 não duram 5 anos. Dessas 8 empresas que fecharam, então. Quantas fecharam no negativo? Exatamente. Com passivo. Passivo trabalhista, passivo fiscal. Isso aí daqui a pouco tá no teu nome e tu leva de brinde pra teu relacionamento. Teu relacionamento. Daqui a pouco a pessoa até é servidor público, não tem nada a ver, tem outra, né, outra estruturação. Eu já vi casos vai. da empresa no nome do filho. Filho com Nossa, 18 anos. Aí começa... E o pai já ferrou o filho sem ele ter vida ainda empresarial. O cara não pode abrir uma empresa no nome dele porque o nome dele tá sujo. Faz parte. E aí? Não são, são cenários comuns de encontrar no mercado, não é? Pois é. A gente não tá falando assim, uma exceção da exceção, não, é bem comum. E aí o empreendedor que tu quis preparar pro futuro, tu não pode nem preparar, porque o cara não pode ser empreendedor. Cara, É punk. são coisas que a gente não quer fazer o terrorismo aqui, que a gente gosta de falar, de falar só as coisas ruins, mas a gente só fala o cenário negativo pra gente conseguir entender o quanto antes a gente pode ser positivo. As consequências de não mexer nesse tipo de coisa que a gente tá colocando aqui. Né? Porque ter negócio é muito bom, tem um monte de coisa legal, tem seus pontos positivos ter a família e negócio, acho que isso a gente pode também dar uma reforçada nisso, principalmente a questão da cultura da empresa, é muito mais fácil, né, tu incutir ali os valores da tua família, os valores, os princípios que tu acredita e tu trabalha dentro da tua família, eles vão se refletir automaticamente para a empresa, e aí tu tem cultura forte, não vou dizer nem se é uma cultura boa ou ruim, mas é uma cultura forte. É facilmente identificada qual é a cultura da empresa. Tu tem pessoas de confiança, tem pessoas... Então, tem uma série de benefícios de tu trazer a família para o negócio. Eu acho que, dependendo do caso, é bem interessante. Vamos lá, são pessoas que provavelmente não vão te deixar também da noite para o dia, né? Como a gente sabe que hoje acontece muito dentro dos negócios. A pessoa troca de emprego cada 2 meses, 3 meses. Tu está construindo uma carreira para a pessoa, em menos de um ano ela está saindo de cada emprego. A gente sabe dessa nova geração, da inquietude, né? Pô, talvez tu engajar uma geração Z na sucessão seja um desafio gigantesco aí, né? Sim, com certeza. Despertar esse desejo em criar raiz. Porque a empresa, sei lá, ela é em São Paulo. Bom, tu vai ter que ficar em São Paulo tocando a operação. Não, mas peraí. A minha geração, a gente é nômade digital, a gente vive em qualquer lugar do mundo. Não quero esse cenário pra mim, né? Ou tu vai preparar um negócio para tu não precisar ser. Né? Esse espaço da nova geração. Acho que isso é uma coisa bem importante. Quem se propõe a colocar a família no negócio, tu criar esses ritos, né? Criar esses momentos de escutar a nova geração. Tu não tem que colocar tudo em prática, mas tu dá voz, tu dá comunicação. O Leandro falou, às vezes o cara entrou ali, é o terceiro da linha sucessória, é o, sei lá, o vô que é o dono, eu sou o neto, tá, mas tu trabalha na empresa, mas tu tem um diálogo com o teu avô sobre isso? Ele te escuta? Foi lá, botou o cara na faculdade para ter a sucessão, tá, mas ele tá conseguindo trazer a teoria para a prática, ele tá trazendo os exemplos
que ele escuta lá para tu melhorar o teu negócio, eu vejo que um problema muito recorrente é esse cara que toca o negócio da família, ele está muito preso à operação ainda, né? E eu arrisco a dizer assim, ó, a grande maioria dos meus clientes que tem cargo de diretor porque são donos de negócios ainda fazem muitas atividades operacionais. Muitas atividades operacionais. Por quê? Que é aquele caso que o cara não pode se afastar da empresa, que a empresa não vive sem ele. Não larga o osso? E aí, como é que tu tem tempo para escutar novas ideias se tu tem que martelar o prego? Se tu tem que apertar o parafuso? E aí, não, vou preparar uma sucessão, vou mandar meu filho para a faculdade. Cara, teu filho vem bombando, cheio de nova ideia. Segura aí que eu tenho que terminar de fazer isso aqui. Pega um martelinho aí, vamos pregar prego aqui junto. Tem casos que, cara... Daí vou trazer um outro exemplo de um cliente meu. Família inteira trabalha no negócio, tem vários negócios na família. Tá? Cada um vai cuidando ali de uma parte. O pai é o grande dono lá, que é o presidente do conselho. Quem é o melhor filho? O que mais encosta a barriga no balcão. Não é o que mais pensa. Não é o cara mais estratégico. É quem mais ajuda lá no dia a dia. Ou seja... Não, tu falou num ponto assim, eu não sou pai, né? Mas acompanho a trajetória assim e já ouvi várias vezes a questão, o meu filho preferido. Vou perguntar pra nossa psicóloga aqui, Érica, será que o filho preferido, ele vai pra dentro da empresa também? Não. Por questões além do negócio? Porque o preferido tem que ver que tipo de preferência ele tá atendendo. Não, se a gente for olhar o que faz alguém ser o filho preferido, por exemplo... Existe isso, né? Um ponto inicial, assim. Eu só tenho... Esse é outro programa. Mas a gente vai olhar que a dinâmica do filho preferido é uma projeção de algo onde aquele pai se afirma. O filho preferido é o que mais precisa. Claro, eu me sinto melhor quando eu estou ajudando ou atendendo o outro, ou sendo necessário. Então... Tem várias coisas aí nessa discussão do filho preferido, que óbvio que para o ambiente dos negócios também vai ir, né? Seja porque o preferido é o que funciona melhor, ou que depende mais, ou enfim, o critério que for. Mas estamos chegando na derradeira hora de cortar o assunto para garantir um episódio 2 e para encaminhar aqui também, né? Acho que dá bastante pano para manga, né? Bato é louco. A mensagem daqui hoje é a questão de que o debate em torno de qual é, se existe, em caso positivo, qual é o papel para o familiar trabalhar na operação do negócio. É uma discussão diferente sobre ser acionista, cotista, enfim, não é essa a discussão. A discussão que está aqui é encostar a barriga no balcão. E a nossa proposição aqui para que as pessoas pensem sobre isso vai na linha de que tem uma política que precisa ser definida sobre se isso vai acontecer ou não e em quais condições, e que a publicização dessa política é uma outra discussão, mas a definição dessas regras ela é muito necessária. Não, desculpa. Não, eu ia dizer que até quando a gente discutiu sobre esse tema, abriu também um leque para um outro programa, além desse do filho preferido, que é também empregar familiares de colaboradores. A gente não tratou sobre esse assunto aqui, né? Tudo que a gente falou não é sobre isso, né? É um outro capítulo, um outro programa que a gente pode abordar, porque é isso, né? Tem esse outro cenário também de pontos positivos e negativos em cima dessa questão, que aí... E a política de criação de famílias dentro da própria empresa? É sobre esse ponto, que daí também a gente pode estender, por exemplo, noras ou namorados e namoradas de filhos, de primos. Porque a gente sabe que quando tem uma empresa, é muito comum bater lá na porta e dizer: cara, meu sobrinho está se formando, você não tem uma vaguinha para ele aí? Então, tudo isso ainda tem outros programas para a gente desenvolver. Mas sobre é essa questão de, principalmente, futuro da tua empresa. Ele vai ser através da tua família ou não? Sendo, aí a gente falou várias coisas importantes aqui, mas o principal ponto é definição. Tu tem que definir isso. Acho que o principal ponto é esse. Tu tem que definir, o futuro da tua empresa passa pela sucessão ou tu tem outro caminho para tua empresa que, se tu tem, também tem que ser definido e comunicado. Tu quer a pior coisa para um filho ter a frustração que o pai não deixa ele trabalhar na empresa, não comunica, não deixa claro o porquê disso, e o cara fica naquela... sempre se achando não capaz.
Meu pai não quer me botar na empresa dele porque eu não sou capaz. Não, às vezes tem outras determinações que já estão bem definidas, mas... Só não quero essa vida, essa correria, essa loucura, esse nível de estresse. Porque cara, aqui a gente não gourmetiza esse negócio de empreender. A gente sabe que a gente sempre fala que é porrada, é voador, é sangue no olho. Né? Não, muitas vezes tu perde a paz interior para empreender. Não, e não é um convite a não empreender, mas é um convite à realidade do troço. E às vezes o próprio segmento, né? O segmento que tu tá atuando, tu tá vendo que não tem futuro. Daqui a 10 anos não existe mais. Vai ficar obsoleto ou alguma coisa vai tomar conta no lugar. Eu não quero que meu filho fique nesse troço, porque daqui a pouco ele vai ter que fechar a empresa. Vai buscar alguma outra coisa. Mas será que tu tá falando isso pra ele? Muito bem, gurizada. Show de bola. Tô indo pra terapia. Não, esse empreender dá bastante gente, né, batendo na porta aí, porque, pô, o troço é enlouquecedor. Mas falando, brincando, cara, pra tu ser um empreendedor, pra tu ser um gestor, é muito importante tu ter feito fazer terapia, pelo amor de Deus. Porque aí tu envolve família, tu envolve negócios, tu envolve E aí é praticamente as tuas 24 horas, porque é o teu negócio e depois em casa. Então, a gente nem entrou nesse ponto, né, nas discussões em casa... Levar o trabalho para o almoço de domingo. Mas não tem dúvida. Isso aí... Outras coisas também, né, que ficam aí para parte 2 desse bate-papo, né? Como é que a equipe percebe aquele colaborador do DNA que chegou ali no meio. Né? Mas é verdade, bom, chegou o filho do Leandro aqui. E tá, agora? aí, vamos abrir uma abinha para ele no Trello? Não. Ele nem vai entrar no Trello, não precisa. Imagina, eu sou gerente contratado para essa empresa, o filho agora é meu funcionário. Como é que eu comando esse cara? Eu cobro ele igual? Ele tem meta? Se ele não bate meta, eu vou tratar igual? Ele já chegou em casa contando o que aconteceu hoje, antes de eu conseguir dar o feedback formal lá no momento de atualização. Agora vocês tocaram num ponto... Ei, coisa boa, parte 2 desse programa garantido. Muito bem, gurizada, show de bola. Vamos puxar o nosso quadro aí, então. Vamos puxar o Gotas. Gotas de inspiração. Nunca despreze o papel que a cultura de uma organização desempenha no êxito ou fracasso de um funcionário. Aí... Bom, hein? Vamos de novo. Nunca desempenhe... Opa! Qual. Corta. Nunca despreze o papel da cultura organizacional a qual ela desempenha no êxito ou fracasso de um colaborador. Vou falar com as minhas palavras agora, porque funcionário é antigo. Tem tradução, isso não é uma publicação original, não é em português. A curadoria sempre é, então, Martins Érica, né? Vem diretamente do estante do empreendedor, que hoje é a verdade sobre gerenciar pessoas. Eu só ia fazer Eu ia dizer, tu não vai comentar sobre cultura... Eu ia fazer um comentário. Recorte aí. Porque pela capa vocês vão ver que esse livro ele não é tão novo, né? Ele é de 2003. Ele foi feito no Word Art. Só que muito Word Art, né? Muito Word Art. Mas é isso que a gente fala, cara... Tu não tem que só consumir coisas atuais, porque tem muita coisa antiga que fala o básico. E aí, a gente tá falando de 2003. A gente tá falando sobre cultura de uma organização, que não tinha esse nome, cultura organizacional, cultura de uma organização, que eu falo na pós-graduação hoje em dia. A mesma coisa. Se os meus alunos absorvessem essa frase, eu saía feliz da pós-graduação. Eu não precisava dar 10 aulas. Era só uma frase que ele precisava botar no chip dele lá, no pendrive de músicas. Vai voltar pra prova e tu vai fazer comente exaustivamente esta frase. Disserte em quantas laudas? Não, eu vou... A melhor coisa do professor era conseguir ler o que o cara pensa ao ler uma frase dessas, né? Porque escrever a gente sabe que ele pode nos enganar. É segunda, não meio-dia. É o que ele pensa de verdade. É segunda, meio-dia e tu tá nessa pretensão. Tô. Olha, o pessoal da VG aí. Melhor coisa pro professor, né? O cara tá escrevendo o que ele pensa ou não? Ou ele tá escrevendo o que ele sabe que o professor quer ler? Não, deveria escrever o que pensa de fato. Só um pouquinho. E a habilidade de tu antecipar o que o teu interlocutor quer ouvir não é uma habilidade gerencial também que merece lá... Muito, tá bem. Aceitei. Vamos lá, gente. A nossa dica de leitura de hoje é um livrinho enferrujadinho, que é mais antiguinho. Mas é um livro que, quando eu pensava sobre o que a gente ia falar hoje, eu pensei que poderia contribuir, né? Tentando casar nossas indicações de leitura. Ele é um livro que foi publicado pelo Stephen Robbins, né? Ele é, enfim, uma pessoa que circula bastante com publicações na área de gestão, né? Nas grandes áreas de administração.
Ele traz... a proposta é que em cada um dos seus 63 capítulos ele traga uma verdade, né? Ele faz uma síntese em tal de reflexões. Ele vai ser dividido, então, sobre verdades nos processos de contratação de pessoas, verdade sobre motivação, verdade sobre liderança, verdade sobre comunicação, verdade sobre formação de equipes de trabalho, verdade sobre gerenciamento de conflitos, verdade sobre planejamento de cargos, verdade sobre avaliação de desempenho, verdade sobre lidar com mudanças e verdade sobre gestão de comportamento. Subsistemas. Então, ele traz, né, de forma geral, tenta dar um varridão aí em todas as tarefas de gestão de pessoas para convidar o leitor a reflexões, e ele tenta ser mais propositivo. Ele chega em alguns pontos e diz assim, não, isso aqui é uma verdade. Tu vai voltar lá para dentro da tua equipe, né, do teu negócio, e tu vai te deparar com isso aqui. Então tem umas reflexões legais. Ele é um livrinho de microcapítulos, os capítulos são curtinhos. Vou ler um só para que eu achei muito legal. O cérebro é relevante. Ou, na dúvida, contrate pessoas inteligentes. Essa é uma das verdades aqui de um dos capítulos. Muito bom. É uma linguagem bem interessante. É um livro relativamente curto. Eu não sei se o acesso a ele fora da estante virtual é tão facilitado, mas enfim, né? Aí cada um com seus BO, arrumar o livro para ler é um outro problema. Vamos lá para a ficha, Vinícius. Não temos aqui um abraço, né? Mas a gente manda então pra Iláqua, não tem problema. Em todas, né? Mas 90% dos livros. É um livro de 2003, que nem a gente estava comentando, e ele tem essa revisão de 2006. E ele tem... bota aí 170 páginas, 167 páginas, o resto é referência. Um final de semana dá. Pô, com certeza. Até porque se tem todas essas verdades, cara, pra quem gosta mesmo de gestão, pra quem aplica isso na prática, cara, tu vai começar a ler, tu não vai querer parar. E uma outra opção é ir lendo em doses homeopáticas, né? Não na ordem, não num tirão único, e ir vendo, bom, vou me sentar pra pensar sobre isso aqui. Qual é a paulada que eu quero tomar? Vamos ver. Vou tomar uma paulada sobre projetos de cargos, tá bem. Daí vai lá, toma a paulada, pensa... Pega o conceito. Aplica na empresa uma semaninha, depois tu vai ler o próximo. Outra forma de como consumir. Mas essa é a nossa dica de leitura de hoje. Muito bem, gurizada. Baita dica. Nós vamos fechando por aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de VG, Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona e aproveita para seguir a galera aqui do Fábrica de Podcasts, né? Diretaço no Instagram e no @fabrica.podcast. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até semana que vem com mais café. Valeu!